Olá a todos, para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanir e faço parte do grupo de expositores da Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. A nossa casa fica na rua Arnaldo Magnicaro, 1370, no Campo Grande, na cidade de São Paulo. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho daquilo que entendemos da doutrina dos Espíritos. Hoje falaremos do Livro dos Espíritos. Então vamos primeiro agradecer a Deus por esta oportunidade e rogar a Ele que as nossas vibrações possam alcançar a todos os lares em dificuldades e a todos os nossos irmãos também que hoje estão pelas ruas sem um canto para se abrigar, que corações bondosos possam chegar até eles com muito amor, com muito carinho, levando não só o pão do corpo, mas também o pão da alma. Roguemos pelos nossos irmãos em aflição nos leitos de hospitais, aqueles que estão nos orfanatos, nos asilos, nas casas de recuperação, os que estão nos cárceres e também por suas vítimas. Que Deus possa nos amparar por meio da espiritualidade e que possa trazer a calma a todos os corações que se sentem perdidos, que eles possam encontrar em Jesus motivo para continuar a sua luta, cientes que estamos de que todo esse momento de agonia, de dificuldades, irá passar. Então não é um momento para desespero, é um momento para termos fé. Então que Deus nos ampare nesse momento e pedimos permissão para a nossa reflexão de hoje. Bom, no tema de hoje nós vamos falar do capítulo 1 do livro 4, que fala sobre penas e gozos terrenos. Nós vamos falar das questões 920 a 922. Então Kardec, nesse capítulo, tenta nos ajudar a compreender sobre essa estada do Espírito na encarnação na Terra e nos ajudar a compreender que durante esses momentos em que estamos em aprendizado na Terra, nos parece que são mais de agonia e de dor do que de alegria e de felicidade. Então Kardec procura esclarecer junto à espiritualidade por que nós aparentemente não temos tanta felicidade na Terra, aquela felicidade que os Espíritos nos falam dos mundos superiores. Por que nós ainda não conseguimos alcançá-las aqui? Então, na questão 920, Kardec, então, pergunta à espiritualidade. O homem, ou seja, a humanidade, pode gozar na Terra uma felicidade completa? E eles respondem a Kardec: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele, ou seja, de cada indivíduo, depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então nós precisamos compreender que nós aqui, enquanto encarnados na Terra, no estágio evolutivo em que ela se encontra, nós viemos para evoluir, para aprender e para poder fazer com que nós pudéssemos reparar todos os males que havíamos feito em outras encarnações. Então hoje, um pouco mais evoluído do que éramos em oportunidades passadas, nós conseguimos compreender maior o valor do ser, o que é amar, o que é respeitar, e assim a espiritualidade espera que a gente, estando consciente disso,
que nós possamos então começar a praticar mais o bem do que o mal. As oportunidades das reencarnações nos são dadas para que a gente possa, nesse momento, fazer diferente do que fizemos no passado. Se nós olharmos para o passado da humanidade, nós vamos ver que estava muito mais aflorado o egoísmo, né, do que o amor. Hoje nós encontramos muito mais pessoas amorosas, embora não pareça, embora muitas vezes a gente se sinta, né, esquecido por Deus, né, abandonados pela espiritualidade, porque as coisas que nós queremos fazer nós não conseguimos, né? Mas isso não é realidade. Se nós observarmos ao nosso lado, nós vamos sempre encontrar pessoas caridosas, pessoas que estão dispostas a secar uma lágrima, né? A estender a mão para reerguer alguém, pessoas que respeitam mais o direito dos outros. Nós só precisamos começar a olhar para os lugares certos. E aí nós vamos conseguir ver essas pessoas. Porque a caridade, ela dificilmente vai fazer alarde, né? Dificilmente ela vai fazer com que o mundo a perceba, né, dando destaque para aquilo que ela faz. Porque a caridade, ela é um sentimento que a gente desenvolve, né, e que ela tem a capacidade de perceber a necessidade do nosso irmão sem que ele se exponha, não é? Então a caridade, a verdadeira caridade, ela não espera a lágrima correr, né, num rosto para perceber que ele está triste. Quando nós somos tomados pelo sentimento de caridade, só de observar a pessoa, o seu comportamento, a gente entende que ela está com alguma dificuldade. Se nós observarmos no nosso dia a dia, isso acontece frequentemente. Então, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de convívio, né? Muitas vezes você encontra a pessoa, você a vê de cabeça baixa, um semblante, né, mais fechado. Então, se você está acostumado a perceber as pessoas, né, então facilmente se consegue identificar quando alguém está com algum problema, quando está com alguma preocupação, quando está com algo lhe incomodando, né? Então, a espiritualidade mostra nessa resposta, né, que nós estamos nesse processo de aprendizado, de evolução e de reparos, e a gente tem que procurar, então, fazer com que a nossa vida se torne a mais feliz possível dentro daquilo que é permitido na Terra. Porque a felicidade completa que Kardec cita nessa questão, nós ainda nem temos capacidade de entender o que é realmente. Porque muitos aqui, se nós perguntarmos, né, o que é felicidade para ele, vai nos responder de forma diferente. Então, o que é felicidade para uma criança é diferente do que é felicidade para um jovem, é diferente do que é felicidade para um adulto, é diferente do que é felicidade para um idoso. Então, nós ainda não sabemos direito o que é ser feliz, né? Muitas vezes, nós vivemos alguns momentos na nossa vida, né, que são prazerosos. E aí, às vezes, a gente entende isso como sendo felicidade. Mas nem sempre, né, o resultado daquele momento é felicidade, né? Porque muitas vezes aquilo que nos causa prazer num dia pode ter uma consequência difícil no dia seguinte, né? Então, muitas vezes a pessoa sente prazer em algo que é viciante. E aí ela acaba sofrendo, porque no dia seguinte, quando passa o efeito, né, de algo entorpecente, aí ela acaba realmente voltando para a realidade, né? E aí então, muitas vezes o estrago é maior.
Então nós temos uma dificuldade para entender o que é felicidade. Muitos associam a felicidade, né, a ter muitas posses, ter grandes quantias de dinheiro. Só que nós já vemos isso, né, e sabemos que isso não é verdadeiro. Porque existem pessoas que são dotadas de muita posse material e que são infelizes. Porque ela, num momento, comprou tudo o que o dinheiro lhe proporcionava, né? Tudo o que era possível, né? Até mesmo coisas que prejudicou outras pessoas para poder adquirir. Só que, depois que ela adquire aquele bem, o vazio volta. Existem pesquisas que nos mostram, né, que o estado de felicidade por aquisição de um bem desejado, né, o tempo é de 15 minutos. Depois de 15 minutos a gente perde a atenção naquilo. E aí outra necessidade já entra. E aí então a gente passa de novo a buscar outra questão, outro item, né? Então nós vamos percebendo que quando nós conseguimos tudo aquilo que nós desejávamos, ainda fica o vazio, porque a felicidade não estava naqueles itens, né? A felicidade não estava em conquistar de forma forçada a atenção de uma pessoa, ou de fazer com que, de forma obrigada, uma pessoa passe a viver com a gente. Nós vamos ver que a felicidade não estava ali. Então nós temos um pouco de dificuldade para entender realmente o que é ser feliz plenamente, né? Isso nós só vamos conseguir compreender de forma clara quando nós nos tornarmos espíritos perfeitos. Porque aí os verdadeiros valores da vida, né, estarão claros para a gente. Então nós vamos ver que existe muito mais felicidade em servir do que ser servido, né? Por isso que São Francisco nos chamava a atenção disso, que nós encontraríamos muito mais prazer em servir do que ser servido. Isso seria muito importante, né, para nós. E hoje, muitos de nós temos dificuldades porque nós estamos associando a nossa felicidade à condição, né, de ter, e não muitas vezes do ser. Então o nosso egoísmo muitas vezes toma conta dos nossos desejos e a gente fica sempre pensando no ter. Então, essa condição da felicidade completa, como Kardec cita aqui, a espiritualidade nos deixa claro que até por não conhecer, né, nós teremos dificuldades de vivê-la na Terra. Mas nós temos que fazer um esforço para viver o máximo de momentos felizes que a vida na Terra possa nos proporcionar, né? Na questão 921, né, Kardec pergunta, então, à espiritualidade: concebe-se, né, que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas, enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa, né? Ou seja, se partindo desse pensamento, né, que o homem só será feliz aqui quando todos os habitantes da Terra já estiverem num estágio de compreensão melhor do que a felicidade, né? Enquanto isso não acontece, pode cada indivíduo, né, conseguir ser feliz no seu mundo, né, ou seja, naquele espaço, naquela condição que ele estruturou para ele, né? E aí eles colocam aqui, o homem, né, falando da humanidade, na maioria das vezes, né, na maioria das vezes, o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num plano grosseiro, né?
E aqui, então, antes da gente comentar, tem um comentário de Kardec para a gente ler. Ele diz aqui, né? O homem, bem compenetrado do seu destino futuro, não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Ele se consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros numa viagem que deve conduzi-lo a uma situação tanto melhor quanto mais atenciosamente tenha feito os seus preparativos para ela. Somos punidos nesta vida pelas infrações que cometemos, as leis da existência corpórea, pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos nossos próprios excessos. Se remontarmos pouco a pouco à origem do que chamamos infelicidades terrenas, veremos estas, na sua maioria, como a consequência de um primeiro desvio do caminho certo. Em virtude desse desvio inicial, entramos num mau caminho e, de consequência em consequência, caímos, afinal, na desgraça. Então, o que é essa reflexão de Kardec, esse comentário importante que ele faz aqui para nós avaliarmos o nosso comportamento? Então, voltando um pouquinho ao exemplo das vicissitudes. Então, quando o espírito se envolve com um vício, e muitas vezes desse vício ele perde os seus recursos materiais, aí ele muitas vezes costuma cobrar Deus pela sua infelicidade, por não possuir as coisas, por Deus não ter dado a ele a oportunidade da riqueza. Mas quando nós paramos para avaliar para avaliar quem foi o causador de tudo isso, nós vamos encontrar em nós mesmos a causa. Então, muitas vezes, quando perdemos pessoas que amamos, pela nossa ignorância, muitas vezes nós não respeitamos, nós não amamos. E aí, então, muitas vezes a pessoa se retira da nossa vida porque ela não suporta conviver com o nosso egoísmo. Então, muitas vezes nós estamos num ambiente de trabalho e aí muitas vezes nós reclamamos daquilo que temos à nossa disposição. Reclamamos de salários, reclamamos dos nossos superiores, nós reclamamos da condição do trabalho. Mas muitas vezes nós vamos observar que cabe a nós tomarmos a ação da mudança. Ou muitas vezes o que nós reclamamos são caprichos. E que outras pessoas, quando veem o que nós temos à nossa disposição, nos dizem: nossa, quantos recursos, quantas coisas boas você tem à sua disposição para trabalhar. Mas aí nós criamos um mundo imaginário de coisas que são só benefícios e benefícios e benefícios e esquecemos de agradecer as coisas que temos. Então, esse exemplo de Kardec foi muito importante para a gente poder refletir. Ele fala como se fosse um viajante, quando a gente olha para a nossa vida terrena, a nossa vida corpórea, como um período só e não o fim do trajeto, nós vamos aprendendo a lidar com aquilo que nós temos à nossa disposição. Então ele fala, se você faz uma parada numa estalagem ruim, aí vamos supor, você vai lá, aí não tem, tá frio, mas não tem água quente para você tomar seu banho. Aí você vai lá, a cama não é macia. Você vai, não tem, tá frio, não tem um aquecedor. Mas aí você compreende que no dia seguinte você vai seguir viagem.
E o que te espera no fim da sua viagem, né, é algo grandioso. Né? Ou seja, se você seguir todos os caminhos certos, se você não se perder ali nos mapas da vida, né? Se você tratar bem todas as pessoas que você encontrar pelo caminho, se você superar todas as suas dificuldades, se você tiver, né, confiança e se trilhar pelo caminho que precisa ser trilhado, você vai conseguir chegar no seu destino. Então, o que o Kardec nos mostra é que qual que é o destino do espírito? A gente já aprendeu. Nós fomos criados por Deus para sermos seres perfeitos, seres felizes. Então, esse momento que nós estamos vivendo, né, é só um momento necessário de aprendizado, né, e de reparos, que depois que nós passarmos por ele, nós vamos então conseguir atingir a nossa felicidade. Então nós temos que começar a observar, né, o nosso comportamento e todas as coisas que nós estamos vivendo, né, nós vamos sempre encontrar uma explicação para todas elas. No próprio Evangelho, né, nós vamos encontrar, né, as causas anteriores das aflições e as causas atuais das aflições. Nós vamos entender que todas as vezes que nós formos remontar a nossa vida em busca, né, do porquê do que estamos vivendo, nós sempre vamos encontrar a causa de tudo em nós mesmos. Então é isso que a espiritualidade está nos esclarecendo. Quanto mais o espírito se volta para o caminho de Deus, mais momentos de felicidade ele consegue ter na Terra. Quanto mais ele se afasta desse caminho, mais momentos de infelicidade ele vai ter sobre a Terra. Então ele precisa compreender que o melhor caminho a ser seguido é o caminho que Jesus nos deixou, né? Não à toa ele nos chamou a atenção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão através de mim. Ou seja, nós, espíritos em processo de evolução, não vamos conseguir chegar à felicidade plena, né, à felicidade completa, como Kardec usa na sua pergunta, né, se não trilharmos pelo mesmo caminho que Jesus trilhou. É assim que nós vamos conseguir ser felizes. É assim que nós vamos conseguir atingir a oportunidade de vivermos num mundo, né, onde tudo será alegria. Na questão 922, para encerrarmos, Kardec pergunta à espiritualidade: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um? O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça do outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens, para todas as pessoas? E aí, então, a espiritualidade responde: para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Isso é um alerta muito importante que a espiritualidade faz. Porque na matéria, estando na matéria, nós precisamos ter resignação, ou seja, aceitarmos, né? Nós não estamos dizendo estacionar, né, e simplesmente se negar a lutar por alguma coisa, mas nós estamos chamando a atenção para nos resignarmos, ou seja, sermos felizes e agradecermos por aquilo que temos. Isso não me impede de ir atrás, né, de coisas melhores, né? Eu não preciso passar uma existência inteira, né, morando embaixo de um viaduto e tendo condições de sair de lá, mas optando por isso porque
Eu entendi que o mundo, né, dos felizes é para aqueles que são os humildes, né? Que é a interpretação muitas vezes errada que nós fazemos, porque nós associamos humildade com pobreza. E humildade não é ser pobre. Humildade é respeitar o seu irmão, né? O nosso irmão. É nós respeitarmos a todos. É nós termos a capacidade de vivermos com a parte que nos cabe de tudo, não mais do que precisamos. Porque toda vez que nós nos consumimos, né, pela intenção do poder, pela intenção de ter, nós acabamos sofrendo, né? Então, muitas vezes a gente tem ali, né, a condição de ter um determinado bem um pouco mais simples, mas a gente fica almejando aquele que pode ser adquirido para quem tem muita posse. E aí muitas vezes a gente se coloca em sofrimento porque nós não valorizamos o pouco que nós conseguimos, né? E passaremos uma existência inteira tentando ter aquilo, né, que não nos fará falta. Então é isso que eles alertam para nós buscarmos entender o que é o necessário para nós, né? Então, para uma pessoa, para ela ter o seu teto para poder se abrigar, para ter o alimento de todo dia, para ela conseguir ter, né, uma forma de ganho do seu sustento, né? Não precisa ser luxos. Não adianta você estar lá, né, muitas vezes só com o companheiro ou a companheira. Aí às vezes a pessoa quer uma casa com 15 quartos. Para quê? Muitas vezes passa anos e ela não consegue nem visitar todos os quartos, né? Às vezes quer carros de luxo, sendo que pouco sai de casa ou pouco necessita de um veículo com essa condição, né? Então, né, muitas vezes quer todos os dias ter jantares, né, como se fossem para jantares que são montados para 10 pessoas, 20 pessoas, só que só almoçam 2, só jantam 2, só 2 tomam café. E aí muitas vezes arrumam uma mesa com centenas de coisas, de opções, e aí não consegue consumir. Muitas vezes aquilo é jogado no lixo porque se estraga, ou às vezes a pessoa, né, por essa questão de egoísmo, não come no dia seguinte comida do dia anterior, enquanto uns estão passando fome, enquanto uns não têm onde morar. Então é isso que a espiritualidade chama atenção, que a gente precisa se resignar e aprender a viver com o necessário e parar de sofrer, né, pelo supérfluo. E com relação à vida espiritual, nós temos que buscar aqui fazer, né, o máximo que pudermos de bem ao próximo, de coisas boas, ajudar, ser caridoso, ser compreensivo, ser paciente. Nós temos que nos esforçar para conseguirmos isto, para conseguir fazer com que as pessoas que estão à nossa volta se sintam bem de estarem conosco, que elas possam estar felizes com a nossa presença. Então, que nós possamos refletir sobre esses ensinamentos da espiritualidade e que possamos começar a provocar em nossas vidas as mudanças que nos fará mais felizes no futuro. Então, que Deus abençoe a todos, que ilumine o caminho de todos nós e que nós possamos cada vez mais nos mantermos firmes na nossa fé em Deus, porque todo esse momento é passageiro e o que nos espera no final do caminho
é a felicidade. Fiquem com Deus.